Amados irmãos de jornada, namastê. Gratidão pela presença de todos vocês, porque vocês são muito preciosos. Falo de vocês encarnados, os que estão desencarnados presentes. Falo daqueles que nos acompanham agora à distância. Falo daqueles que ainda irão assistir. É por isso que eu optei por essa forma de cumprimentar, principalmente quando estou em trabalho espiritual, o namastê. Ou seja, a presença de Deus em mim reconhece e reverencia a presença de Deus em você. Não interessa seu status no mundo, não interessa quantos erros você cometeu e ainda comete. Vocês são preciosíssimos, porque são entidades divinas numa jornada educativa na matéria, como eu. E como é bom ter a companhia de vocês. Gratidão aos queridos irmãos aqui, pelas palavras, pelas ideias que esboçaram, e a oportunidade de eu ter ouvido eles aqui. E mais do que ouvir o que falavam, o que eles emanavam no coração em silêncio. Tenho muitos motivos para ser grato, muito. Um deles é o Mestre ter me concedido estar encarnado nesse período de transição planetária, um período especial no planeta. É um período tremendamente especial, mas ele tem os seus ônus e o seu bônus. É um período de grande contraste daquilo que chamamos de bem e daquilo que chamamos de mal. É um período em que vemos irmãos equivocados ainda, fazendo opções absurdas, e ainda se vangloriando dessas opções absurdas, sem máscara nenhuma, muito pelo contrário, se vangloriando. Em todos os níveis da nossa civilização, em todas as instituições, estão esses irmãos nessa condição. E muitos detêm nas mãos a vida de muitos. Porque como líderes ou em posições chaves de nossa civilização, a decisão deles equivocada traz para muitos irmãos aflições e sofrimentos, desnecessários até, mas que são oportunidades. E qual é o bônus? Se você está um pouco menos adormecido, porque eu me considero menos adormecido, ainda estou dormindo, mas se você está um pouco menos adormecido, e nesse adormecimento, os seus sonhos já quer e busca uma outra forma de viver com o outro, de tentar entender o amor e a verdade, e de fazer essa mudança íntima, o teu esforço está sendo ajudado por uma poderosa energia. Porque essa energia que está fazendo o contraste ficar tão gritante, direciona você como nenhum outro momento fora da transição direcionou. Se você está apontando para baixo, ela vai te dar todo o potencial para que você se enterre cada vez mais, com todo o potencial. Mas se você está olhando para cima e buscando se erguer, em nenhum momento ou outro da nossa jornada espiritual era um momento tão propício, porque existe uma energia que vai te erguer muito se você estiver apontando para cima e querendo. Então nós estamos passando exatamente por isso agora. Se você está buscando essa mudança íntima, em nenhum momento atrás, fora da transição, a energia estava te ajudando dessa forma. Ela estava lá, mas não desse jeito. Dizendo de uma forma metafórica, existe um vento soprando, propício para os nossos barquinhos de nossa vida. Para onde o vento está levando a gente, Odilon? Para onde seu barco aponta? Qual é a proa? Se o seu barco aponta para tudo que é contrário ao Cristo, é para lá que você vai, o vento vai te levar
muito rápido para isso. Agora, se seu barco já aponta para a luz do Cristo e você se esforça, rapidamente você irá nessa direção. Sabe por quê? Porque nós estamos num momento de decisão. O Cristo precisa de definição. Não pode haver em cima do muro. Porque é preciso, aliás, está acontecendo agora a separação de joio e trigo. Aquilo que deve permanecer aqui para continuar florescendo. E aquilo que terá que ser plantado em outro mundo para ter uma outra oportunidade. Então não é possível meio termo. É aquela coisa que Jesus falava, né? Sim, sim, não, não. Se você for morno, eu vou te cuspir. É preciso definição. Não pode haver em cima do muro. Então eu sou grato por essa oportunidade. E grato por já ter o pouco de sensibilidade para, em meio a tantas imperfeições ainda, já estar buscando o que há muito tempo, como esses irmãos equivocados, eu reneguei e lutei até contra, porque já fizemos isso. Então, sou grato por estar menos adormecido. Uma coisa pelo qual eu sou grato, o bônus. O divino Mestre Jesus, o Cristo do Pai, nos concedeu a oportunidade de ser contemporâneo na matéria de espíritos tremendamente iluminados. Vou citar 3. Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. São espíritos de grande escola. Olha que bênção. Estavam na matéria conosco. Sabe quando encontraremos eles no plano espiritual? Não. Nosso nível ainda não nos dá condição de estar presente com eles no plano espiritual. Mas olha, eles estiveram em corpo físico enquanto eu estava também. Eu posso dizer que na minha história, eu vivi no tempo de Chico Xavier. Eu estava na Terra. Eu vivi no tempo de Madre Teresa de Calcutá, eu estava na Terra. Eu vivi no tempo de Irmã Dulce, eu estava na matéria. Isso é uma bênção, porque ao estarem na matéria, aquilo que vibra no mais elevado nos espíritos deles, transfere-se para a matéria. Porque eles estão em corpo físico, em suas palavras, em seus pensamentos, seus sentimentos, vibra o átomo. E aí nós temos acesso, porque nós estamos também na matéria. As vibrações dele repercutem no mundo material, repercutem em nós. Infelizmente, por estar ainda adormecido, eu perdi uma grande oportunidade de ter ido conhecer Chico Xavier de perto, estar com ele, mesmo que eu não conversasse com ele. Quem esteve com ele, na presença dele, modificou-se mesmo sem notar. Porque a vibração dele na matéria, de planos elevados, era tão poderosa que reverberava em você, mesmo que você não tivesse ainda amadurecido. Porque ele era um poderoso catalisador de amor e de verdade e de luz. Querendo ou não estar lá, você recebia isso e se transformava. Infelizmente, quando ele estava no mundo, eu estava um pouquinho mais adormecido, eu perdi essa oportunidade de ir lá. Eu podia, ele era brasileiro. Eu não vou dizer Madre Teresa de Calcutá, talvez a Irmã Dulce, mas eu podia ter ido lá, estar presente, mesmo em silêncio. Mas a espiritualidade me deixou clara e me ensinou que aqui, em meio à minha pequenez, no momento que eu reverencio a memória dele, com amor, com admiração, com respeito, instantaneamente ele repercute em mim. Onde ele está, ele sente o que você pensa dele. E como ele vive para amar e servir, mesmo aqui, ele irradia para mim aquilo que me é necessário na minha medida. Isso é uma bênção. Mas eu quero falar não do Chico, porque nós estamos no mês da mãe. Então eu quero falar aquela que, depois da divina Mãe Maria, que mostrou para a gente o sagrado da maternidade divina, que é ser a mãe de todos.
Viver a experiência do aspecto feminino de Deus, que era o que elas representavam para a gente. E depois de Mãe Maria, uma de suas filhas, servas preciosas, Madre Teresa de Calcutá. Peço a todos vocês, meus irmãos, que ouçam o que eu vou falar, me ajudando, me auxiliando, em um só coração, trazer para a matéria, através de nós, a poderosa força dessa falange. Porque se assim vocês o quiserem, assim será. Madre Teresa não viveu para os pobres, não. Ela viveu para aqueles que eram mais pobres. Madre Teresa viveu para aqueles que eram os rejeitados, que ninguém queria cuidar, que ninguém queria saber. Para aqueles que estavam empobrecidos em corpo. Para aqueles que estavam deformados, como hidrocefalia, aqueles que tinham câncer e não podiam se tratar, aqueles que tinham gangrena, aqueles que estavam completamente debilitados, deformados, porque ela dizia que a gente deve amar até doer. Numa das palestras que eu fiz aqui, nessa sala, que está no YouTube, eu falo como eu aprendi o que é amar até doer. Porque ao ouvir falar isso numa entrevista, amar até doer, eu queria entender, já que eu, na medida do possível, preciso aprender o que é amar para melhor servir aqui na casa onde eu estiver. E foi uma dicta que me ensinou. Foi uma dicta se tratando, olha como é que todos são preciosos. Talvez ela não tivesse visão disso, quanto ela é preciosa, mas quem me tirou a dúvida, quando eu perguntei a Deus o que a Madre Teresa queria dizer com amar até doer, foi uma dicta que disse para mim. E ela vive para isso, para os indigentes. Olha, nossos irmãos do Sul, que tinham uma vida regular, muitos estão agora na condição de indigente. Não tem uma casa, não tem roupa, perderam documento, não tem onde tomar um banho, não tem água para beber. Estão indigentes. Você sabe o que é você agora? A partir de agora você não tem nada e nem uma roupa para vestir? Você não tem para onde ir dormir? Você não tem nem água para beber? Você consegue imaginar agora isso agora acontecendo? Eles estão passando por isso. Que a divina Madre Teresa e as missionárias da caridade, que são as trabalhadoras dela, possam ajudar esses nossos irmãos. Porque a Madre falava para todas elas que elas deveriam ir onde existe dor. O trabalho delas era nas ruas, onde existe aqueles ambientes onde nós, ainda ignorantes, incapazes de amar, não conseguimos nem olhar, apesar de tentarmos sermos fraternos, não conseguimos lidar com aquelas pessoas. Elas lidavam, todas elas, são missionárias que estão no mundo inteiro. E ela tem uma característica muito interessante que eu vivo falando, e eu aprendi com Francisco de Assis. Na história dele, é claro, né? Ver Jesus no outro. Francisco de Assis amava e servia leproso, porque quando olhava ele falava que ele estava vendo Jesus, e ele não suportava ver Jesus com lepra, sofrendo. Ela fala isso o tempo todo para as madres. Olhe esse outro, ele é Jesus. Ela citava Mateus para eles. Toda vez que você cuidar de um dos pequenininhos, meus irmãos, era a mim que você estava cuidando. E ela fala isso para as irmãs. É por isso que essas irmãs vivem nos piores lugares, elas estão nos piores lugares do mundo. Naqueles antros de dor, de sofrimento, de mau cheiro. A Cracolândia. Pessoas com a AIDS. E elas estavam, inclusive, no momento onde não se cuidava de ninguém, porque tinha esse montão de preconceito. Elas vivem agora, efetivamente, estão aí no mundo, atuando nessas áreas, onde muitos de nós espíritas não estamos indo, porque, infelizmente, não amamos ainda até doer. E é preciso ser capaz de amar a ponto de você superar aquele mal-estar, aquela imagem desagradável, aquele mau cheiro, e de você ir além porque o outro precisa do teu socorro, porque ele precisa do teu alívio. Olha, meus irmãos, para que vocês possam continuar em vossos lares
a experiência desse contato, porque da mesma forma que Chico Xavier atende quando nós pensamos nele, a Madre Teresa no plano espiritual também vem nos atender em nossas dores. Entrem na Netflix, tem lá série, filme, categoria. Entre em categoria. Em categoria vai em documentários e assistam Madre Teresa, Amor Maior Não Há. E vivam lá a experiência do contato com ela. Porque hoje eu assisti antes de vir, nossa, que maravilha. Mãe de indigentes com sofrimentos atrozes. E uma oportunidade para a gente ir além das palestras, do tratamento na casa, que ainda é tão bonito, em virtude de antros infelizes de dores que ainda existem, mas que a gente precisa começar a pensar nisso. Obrigado pela atenção, meus amados irmãos. Namastê.